professora Laís, para mais uma videoaula sobre tecnologia. Eu gostaria que, antes de nós iniciarmos a nossa videoaula, vocês escolham um local tranquilo da casa de vocês. Às vezes eu sei que tem irmãos mais novos e que isso pode atrapalhar um pouco, mas tentem aquilo que está dentro das condições de vocês. Estar em um local tranquilo, para a gente assistir a videoaula pelo computador ou pelo celular. Separar os materiais, então eu quero que o caderno de tecnologia esteja aberto para a gente fazer alguns registros, tá? Lápis e caneta na mão. Se você gosta de escrever de lápis, escreva de lápis. Se você gosta de escrever de caneta, escreva de caneta. Lembrando que eu sempre prefiro que os registros sejam feitos à caneta, beleza? Da cor que você quiser, menos vermelha, que é a caneta que eu utilizo para correção. E terceira coisinha é o seguinte: a gente vai combinar em todas as nossas videoaulas que sempre que a tela aparecer com um quadradinho amarelo no cantinho escrito copiar, significa que é para pausar o vídeo, fazer o registro no caderno e continuar posteriormente com as explicações, tudo bem? Eu vou colocar aqui no cantinho. Vou ficar aqui para vocês me verem. E olha só, o tema da nossa aula hoje é o cyberbullying. E olha o quadradinho amarelo aqui, escrito copiar. Então, significa que vocês têm que registrar essa palavrinha em inglês no caderninho de vocês. Combinado? Então tá. Registra aí o cyberbullying. Vamos para a próxima perguntinha aqui, ó. Nada disso aqui é para registrar no caderno, é só para a gente refletir, tá bom? Para começo de conversa. Então, antes de nós falarmos sobre isso, nós vamos pensar um pouco no que essas palavras significam, né? O que você sabe sobre cyberbullying? Como eu já falei, essa palavra é de origem inglesa. Cyber e bullying são duas palavras que juntas criam uma nova palavra com um novo significado. O que você acha que é o cyberbullying? Pensa aí. Tenta refletir sobre o que isso significa. E aí tem uma segunda pergunta para a gente pensar. Qual a diferença entre o bullying e o cyberbullying? Vamos pensar juntos? Às vezes, né, nós temos algumas memórias, algumas lembranças que não são tão positivas do nosso período de escola. Eu, por exemplo, já compartilhei com vocês algumas situações que não foram tão agradáveis de quando eu era aluna. Alguns apelidos e algumas brincadeiras que existiam por eu usar óculos, por eu usar aparelho quando eu era adolescente, por eu ser bastante alta, né? Então tinha algumas brincadeiras que eu não gostava. Como tinha a minha presença física e a presença física das pessoas que colocavam um apelido em mim, isso era físico, acontecia ali. Eu estava vendo a pessoa. A gente chama de bullying. O bullying são agressões que podem acontecer de forma física, de bater no colega, ou agressões verbais, quando coloca apelidos e quando, de uma certa forma, acaba difamando aquela pessoa, falando mal dela, criando histórias que não são reais, para que aquela pessoa se sinta triste. Então, se acontece, eu sei o que a pessoa fez, mas isso foi num espaço físico, dentro da escola, dentro de casa ou na rua, a gente chama isso de bullying, beleza? Agora, o cyberbullying não é físico. O cyberbullying está nas redes. O cyberbullying acontece na internet, acontece nas redes sociais, como o Facebook, o Instagram e outras redes às quais a gente tem acesso. Partindo disso, vamos continuar aqui, ó. Deixa eu achar um lugar que não vai atrapalhar vocês. Esse slide é para copiar, ó, o amarelinho aqui. Não precisa copiar o desenho, vocês só vão copiar o que está escrito, ok? A gente continua. Para começo de conversa, o que é cyberbullying? Bullying é a violência que é praticada, ok? E cyber significa que aconteceu nas redes. Vamos ver o que vocês vão registrar no caderno de vocês. Eu vou ler. O que é cyberbullying? É a violência praticada contra alguém através da internet ou de outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual. Por exemplo, sendo a ação com o objetivo de agredir, perseguir, ridicularizar e ou assediar a pessoa. Então, isso pode acontecer no Facebook, no Instagram, com diversas reações negativas à imagem da pessoa, ou escrever comentários negativos,
quando a pessoa publica alguma imagem, ou tirar print, né? A gente fala printar a tela com determinada imagem da pessoa e compartilhar isso em vários grupos de uma forma que seja constrangedor ou que seja até violento para a pessoa que foi vítima dessa ação. Bem, às vezes pode ser uma brincadeira, mas essas brincadeiras também têm o poder de fazer muitos estragos na vida de quem foi vítima desse tipo de atitude. E é por isso que nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Se você não terminou de copiar, pausa o vídeo, termina de copiar e a gente continua na sequência, tá? Bem, o que pode ser considerado cyberbullying? Com o auxílio de algumas pesquisas que eu fiz na internet e com o resumo da aula que foi disponibilizada no Centro de Mídias, eu montei essa aula e coloquei aqui o que pode ser. Primeiro, a exposição de fotografias, né, foto que a pessoa tirou, ou montagem de fotografia daquela pessoa que seja constrangedor, que ela não goste, que a deixe numa situação muito triste. Pode ser também divulgação de fotografias íntimas, isso é um perigo, já aconteceram algumas vezes, inclusive na escola em que eu trabalho, isso é muito sério. Às vezes um menino ou uma menina tira uma fotografia que a gente chama de nude e manda para alguém. A gente tem que ter clareza que quando a gente coloca uma fotografia nossa na rede, na internet, a gente não tem mais controle sobre aquela imagem. Porque aquela imagem pode ser compartilhada para milhares, milhões de pessoas. Então a sua intimidade, o seu corpo é uma coisa sua. Evita compartilhar isso nas redes. Porque pode ser utilizado de má fé e a pessoa pode usar essa imagem sua para te fazer sofrer. Então, não divulgue fotos íntimas suas, porque divulgar fotos íntimas de outra pessoa é considerado cyberbullying. Tudo bem? Outra coisa, críticas à aparência física, ao comportamento da pessoa, à opinião da pessoa na rede social de forma repetida. Isso pode ser só como se fosse uma perseguição. Então, se de uma certa forma o comportamento daquela pessoa, as opiniões daquela pessoa não te agradam, você tem duas alternativas. Uma, parar de segui-la. 2, excluir e bloquear ela das suas redes sociais. Se de alguma forma o teu pensamento não encaixa com o daquela pessoa, é melhor não ficar discutindo nas redes, ok? É melhor excluir e bloquear. E aí a gente evita que algumas situações sejam potencializadas, a gente evita que algumas situações de violência na internet que a gente pratica, né? Eu e vocês, às vezes sem perceber, sejam potencializadas nas redes. Então, só para lembrar, publicar fotografia ou montagem de fotografia que cause danos psicológicos à pessoa, que a deixe constrangida com aquela imagem. 2, publicar imagens íntimas de alguém. Só que lembra, a pessoa só vai ter imagem íntima sua se você compartilhar com ela. Ou se de alguma forma ela invadir o teu computador. Então, evite compartilhar imagens íntimas com outras pessoas para você não ser vítima desse tipo de ação. E terceiro, constantes comentários repetidos sobre a aparência física, o comportamento, a opinião, o pensamento de uma pessoa. Essas 3 coisas podem ser enquadradas como cyberbullying. Terminou de copiar um slide? Se não terminou, pausa. Continua aí copiando, que eu vou para o próximo. Às vezes, a gente pode estar cometendo, né, o cyberbullying sem perceber. Às vezes, posso estar a fazer cyberbullying sem saber? Sim, você pode. Algumas brincadeiras que pra gente são inofensivas, às vezes ofendem as pessoas. Então, uma pergunta que eu sempre falo para vocês. O que eu estou fazendo com o outro? Eu gostaria que fosse feito comigo? Se você não gostaria, não faça. Ok? A internet faz com que tudo pareça pior. Essas ações negativas, né, de falar do comportamento da pessoa, de compartilhar imagens, de estar constantemente perseguindo uma pessoa, na internet parece ser maior, sim, porque a gente não tem controle do que é publicado na rede. A partir do momento que você compartilha
uma montagem, ridicularizando um colega da tua sala, um colega da tua escola, milhares de outras pessoas podem compartilhar também. E você nunca mais vai conseguir retirar aquilo da rede, porque alguém pode compartilhar, alguém pode salvar, e constantemente aquilo vai voltando nas redes. É melhor não fazer, tá? E uma outra coisa que deixa o cyberbullying pior, porque as pessoas elas podem se refugiar no anonimato. Vou dar um exemplo, enquanto agressora, eu posso criar um perfil falso só para falar mal de outra. Eu posso criar um perfil falso só para divulgar ideias ruins, só para constranger outra pessoa. Então, a vítima que sofreu uma agressão, ela não vai saber necessariamente que fui eu, porque eu estou escondida atrás de um perfil fake, né? Então, a internet, ela pode sim potencializar essas situações constrangedoras, humilhantes e ofensivas. Se eu for vítima do cyberbullying, coisa que isso pode acontecer com qualquer um, né? O que a gente pode fazer? Ou o que a gente pode fazer para evitar? Algumas coisas eu já falei ao longo da videoaula, mas cabe enfatizar. Primeiro, quando os pais têm acesso às redes sociais dos filhos e conhecem as senhas dos filhos, é mais fácil. Porque os pais, por serem mais experientes, por já terem vivenciado algumas situações, conseguem perceber se você está sendo vítima de cyberbullying sem saber. Então é interessante você compartilhar suas senhas com os seus pais, com os seus responsáveis. E outra coisa, os pais e os responsáveis precisam sempre conversar com o filho, precisam sempre estabelecer um diálogo, né, com as crianças e com os adolescentes sobre situações em que tanto essas crianças e esses adolescentes podem ser as vítimas, como podem ser os agressores também. Então, é interessante que os adultos ensinem algumas regras e algumas normas de comportamento para que a gente construa aí uma internet mais amável, mais amistosa e mais empática, né? Constantemente é preciso falar, esse comportamento não é legal, isso aqui que você fez não foi bacana. E a gente também, enquanto responsável, né, por alguma criança, a gente também pode evitar que situações em que a pedofilia é um risco sejam evitadas. Se os pais têm acesso às redes sociais dos filhos, estão ali constantemente dando uma olhadinha, monitorando e orientando, se alguém for tentar se aproveitar dessa situação, a gente vai conseguir com maior facilidade prevenir os nossos filhos de algum tipo de situação de risco, né? O segundo pontinho, não exponha a sua vida nas redes sociais. As suas redes sociais não precisam ser um diário da tua vida. Você pode compartilhar alguma coisa que você comeu e gostou? Pode. Você pode compartilhar que você ama determinada pessoa na rede? Pode. Você pode compartilhar fotos da sua família? Pode. Mas se você fizer isso constantemente, as pessoas podem saber da sua rotina e usar isso contra você. Uma outra coisa que as pessoas precisam ter mais cuidado nas suas redes sociais é não ficar marcando todos os lugares que vai, sabe? Aí vai no restaurante, marca onde tá. Vai no banco, marca onde tá. Vai numa lanchonete, marca. Tá na escola, marca. Você está dando munição para uma pessoa tirar sarro de você, mesmo que seja uma coisa boba, uma coisa tola, mas você está dando a informação que pode ser tirada de contexto, que pode ser manipulada para que você fique em uma situação constrangedora. O terceiro pontinho, tenha cuidado com os vídeos e fotografias que você publica. Já falei sobre isso, né? Não publique nudes, não publique fotos muito sensuais na internet. Eu mesma, né? Eu tenho alguns perfis de Facebook dos meus alunos e das minhas alunas que vocês sabem que eu chamo atenção no privado. Eu falo, essa imagem não tá legal, esse comportamento não tá legal, isso pode ser usado contra você. Então, prestem atenção com as informações que vocês estão passando sobre vocês. Lembrando que algumas empresas, elas têm contratado as pessoas só depois de olhar as suas redes sociais. Então, às vezes você tirou uma foto mais sensual lá, ou você tirou uma foto fumando, ou você tirou uma foto bebendo muito, isso é complicado.
né? A empresa pode não gostar daquilo que viu e você perder a sua vaga de emprego. Isso vale principalmente para os mais velhos, para os adolescentes. E para as crianças que estão assistindo essa videoaula agora, se o irmão está fazendo uma coisa assim, a irmã, a mãe, o pai, dá uma orientada. A gente tem que ser divulgador de boas mensagens. A gente pode orientar as pessoas que estão ao nosso redor e falar, ó, não publica isso aí não vai pegar bem para você. Vamos para o quarto pontinho, que eu já falei, né? Não tenha o hábito de marcar os locais que você está. Não dê informações demais da sua vida. Quinto pontinho. Quando você for atacado em alguma rede social, denuncie. Vai lá no cantinho denunciar e denuncia a publicação feita que te incomodou, que falou alguma coisa sobre você que você não gostou. Denuncie isso para o Facebook, para o Instagram, para que a rede social tenha como agir, né, nesses casos. É possível tirar a publicação do ar, é possível tirar o perfil que fez isso do ar. Faz muito efeito. Não deixem de denunciar quando vocês forem vítimas. Próximo pontinho. Não compartilhe as senhas das suas redes sociais ou do seu e-mail com outras pessoas, exceto com seus pais e responsáveis, né? Com seus pais responsáveis é interessante compartilhar. É importante que eles saibam as suas senhas para conseguir monitorar quem está tendo acesso ao seu perfil e o que estão falando sobre você. Mas não faça isso com estranhos. O penúltimo pontinho. Mesmo nos seus stories, que é aquelas mensagens que a gente publica que rapidamente saem do ar, é possível que alguém faça um print screen, que printe a tela e divulgue. Então, mesmo que a mensagem for ficar no ar por pouco tempo, continua valendo não publicar nudes, não publicar fotos sensuais, não dar muitas informações de você, da sua família, tentar ao máximo resguardar a sua privacidade. E em caso de alguma agressão à sua pessoa, busque ajuda. Conte para um professor, para o diretor da escola, para os seus pais, busque ajuda. Em casos muito graves, é possível até um processo judicial. É possível, inclusive, responsabilizar judicialmente uma coisa negativa que uma pessoa fez. Então, não se cale, não se omita. Sempre faça com que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos, porque assim a gente pode construir uma internet menos violenta, né? Um espaço muito mais bacana, tanto de interação entre as pessoas como fonte de pesquisa e essa coisa maravilhosa que a internet proporcionou. Então, para que a gente possa usufruir das coisas positivas, a gente tem que ir eliminando as coisas negativas. Isso depende de mim, depende de vocês também. Esses são os sites que eu utilizei para montar essa aula. As imagens também foram retiradas desses sites. E o Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Eu fui montando também a partir de uma aula assistida. Só para a gente relembrar aqui, deixa eu abrir. É importante que vocês registrem os slides com o quadradinho amarelo no seu caderno, porque esses registros depois vão ser utilizados em algumas atividades avaliativas que a gente tem mandado, tá bom? Aí fica mais fácil para você fazer o exercício online e fica mais fácil depois para você buscar informação no seu caderno. Um beijo no coração. Evitem compartilhar coisas desnecessárias na internet e tenham empatia. Sempre se coloquem no lugar do outro, porque isso facilita a nossa vida e a vida de quem está à nossa volta. Tchau, tchau, galera!